Amém. Graça e paz, amados. Quero agradecer em primeiro lugar a vinda de todos que estão presentes. Deus abençoe cada um de vocês. E eu estava com uma mensagem hoje, e aí preparei tudo certinho e tal. Aí chegando aqui, Deus colocou algo no meu coração, né? E aí eu tive que escrever alguns detalhes ali, porque à medida em que o Espírito Santo ele vai te entregando alguma coisa, é importante que a gente registra, né? É exatamente assim que nós temos a Bíblia hoje, né? Nós temos a Bíblia porque o Espírito Santo deu ao homem uma revelação e o homem escreveu. E é muito importante quando você recebe de Deus algo, é importante escrever, né? Porque a mente, ela esquece, né? O Espírito, ele é vida, ele traz vida, mas às vezes nós confiamos na mente e nós esquecemos daquilo que Deus quer passar através de nossas vidas. Nós não somos nada, né? Não somos nada, mas Deus precisa fazer a obra dele, né? Como diz a palavra, né? Deus, ele usou um jumento, né? Por que ele não me usa também, né? Amém. Então, eu queria falar hoje sobre a recompensa da graça. Amém, queridos? A recompensa da graça. Quando nós falamos em recompensa, imediatamente a nossa mente nos leva a uma ideia de trabalho, nos leva a uma ideia de esforço para se adquirir uma recompensa. E quando alguém chega para mim ou para você, te oferecendo algo maravilhosamente grandioso, a primeira coisa que você vai começar a perguntar para essa pessoa é: o que eu tenho que fazer? Não é? Quando alguém te oferece um trabalho, ou quando alguém te oferece um valor, um determinado valor, você recebe aquele valor e pergunta para ele: o que eu tenho que fazer para merecer isso? E é isso que nós entendemos de recompensa. Geralmente a recompensa vem seguida de algo que você tem que fazer. E religiosamente falando, quando nós falamos da recompensa da graça, nós também imaginamos que precisamos fazer algo para sermos recompensados por essa graça tão maravilhosa que nós já ouvimos falar diversas vezes. E às vezes isso começa a colocar em uma situação de que a graça não é mais graça. Porque uma vez que eu te entrego algo de graça, certamente eu não preciso exigir absolutamente nada de você. Porque senão não seria mais graça. Eu estaria te dando algo em troca de alguma coisa. Mas essa recompensa da graça que eu quero trazer hoje, nessa noite, ela se coloca em uma situação de loucura para quem não entende. E por isso nós precisamos pedir a Deus não o entendimento, mas sabedoria. Porque foi o entendimento, o desejo pelo entendimento que derrubou o homem. Porque a árvore era boa para se ter entendimento. Era agradável aos olhos para que o homem obtivesse entendimento. E esse desejo pelo entendimento foi que derrubou o homem. E que nos colocou em uma situação de que nós precisávamos, da necessidade da graça, de alcançar algo que o homem jamais poderia alcançar em si mesmo. Amém, amados? E eu queria iniciar essa mensagem com o seguinte texto de Romanos 7,19.
Romanos 7,19 diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém, amados? Feche seus olhos. Santo Espírito, essa é a tua palavra e a tua palavra será revelada pelo Senhor. Nós não compreendemos, mas o Senhor, pela tua misericórdia, nos revela. E assim, com essa revelação, o Senhor traz luz para nossas mentes, para a nossa alma, para o nosso corpo. E eu clamo nesse momento ao Senhor, pela tua misericórdia, que venha nos revelar a tua palavra. Que o Senhor coloque no nosso coração a fé e a sabedoria, para que possamos, através da tua palavra, meu Deus, levar luz para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém, amados? Quando alguém nos oferece uma recompensa, nós vamos avaliar. Nós vamos fazer uma avaliação. Se a recompensa compensa o esforço, não é? Alguém te oferece um trabalho e com aquele trabalho você vai receber um determinado valor. E você vai avaliar se o esforço que eu vou dar em troca daquele valor é compatível, se realmente vale a pena. E a lei de Deus, ela coloca diante do homem uma revelação. A lei, ela revela ao homem o caráter fino de Deus. Se nós formos observar a lei, nós vamos encontrar na lei tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que em mim não existe. Porque a lei, ela diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A lei diz que nós devemos amar o nosso próximo. A lei diz tudo o que nós devemos fazer e diz também tudo o que nós não devemos fazer. E diante dessa afirmação da lei, nós encontramos o caráter perfeito de Deus, o que Deus é. E de contrapartida, a lei revela o caráter do homem. Porque quando a lei é colocada diante do homem, o homem vai encontrar na lei a impossibilidade que ele tem, a incapacidade que ele tem de servir a lei, de cumprir a lei. Ainda que ele cumpra 1 ponto, ele falha em 10. Se ele cumprir 9, ele falha em 1. Não é assim? Então, se nós formos buscar nos 10 mandamentos, nós vamos começar a entrar em choque com nós mesmos. Nós vamos olhar e dizer: eu não consigo fazer isso aqui. Ainda que nós nos colocamos em uma posição de que nós somos mestres da lei, vamos dizer assim, nos vestimos com as vestes de santidade, figurativamente falando, nos comportamos
como pessoas que são realmente santas, a palavra de Deus, ela julga a nossa intenção e o nosso coração, o nosso interior. Ela revela, ainda que seja para mim mesmo, ela mostra a minha realidade diante de Deus. E quando isso acontece, o homem assume uma posição de que ele precisa ser visto como pessoa que cumpre alguma coisa, religiosamente falando. E quando ele se veste com essa possibilidade, com essa capacidade visual, quando eu olho para o homem santo, aquele homem santo, quando ele se mostra santo, quando ele se apresenta santo, imediatamente a minha falta de entendimento e de conhecimento, no sentido de sabedoria, de encontrar sabedoria na palavra, vai fazer com que eu o veja como santo. E tudo que ele colocar sobre mim, como carga, como fardo, eu vou carregar, porque eu acredito na autoridade dele. Porque eu olho para ele e diz, esse sabe o que está dizendo, então eu tenho que fazer exatamente o que ele está mandando. E foi assim que se constituiu a lei. O homem encontrou a impossibilidade, a incapacidade de cumprir a lei e se especializou na lei. Ele buscou conhecer a lei a fundo. E aí, o fato de ele se especializar na lei, ele se coloca entre Deus e o homem. Para que, quando você for ter acesso com Deus, acesso ao Pai, você tem que se achegar primeiro a mim. E isso até hoje funciona. O homem, ele se colocou exatamente no lugar de Jesus Cristo. Porque ele encontrou nisso uma possibilidade de ser admirado. Ele encontrou nisso uma possibilidade. Deixa eu tirar aqui. De ser seguido. E logo, o homem, ele se encontra em uma situação em que ele não pode, em que nada pode revelar o seu interior. E aí Jesus Cristo vem para o homem e diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 23, versículo 27, diz o seguinte: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e toda espécie de imundícia. Assim também sois vós, exteriormente, pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Quando eu leio esse versículo, a primeira coisa que eu penso é nos doutores da lei, certo? Mas se eu ler esse versículo, olhando para mim, o que eu vou encontrar? O que esse versículo vai revelar de mim? Se eu tiver a humildade de me sentar diante de Deus e ouvir Deus falando isso aqui para mim, nas suas escrituras, como é que eu vou estar diante desse versículo? Vocês estão me entendendo, amados? Será se esse versículo está falando para os fariseus da época ou para os fariseus de agora? Será se esse versículo está falando para alguém que eu conheço ou para alguém que eu sou? E quando eu me coloco diante da palavra de Deus, como se Deus estivesse falando para mim e eu encontrar em mim a humildade de reconhecer que isso fala comigo,
imediatamente eu encontro a necessidade, como disse o pastor Dá, de melhorar. Amém, amados? Eu preciso melhorar. E como é que se melhora? Se esforçando para fazer o bem? Não, porque você não vai conseguir fazer essa coisa. Mas crendo em alguém que fez o bem por você. E quando você começa a crer, mas não é acreditar, acreditar é com a mente, crer é com o coração. Você pode acreditar em qualquer coisa, acreditar piamente, como diz o ditado popular, mas você não precisa crer naquilo que você acredita. Né? É meio estranho, mas é isso mesmo. Crer é com o coração, crer é a certeza, crer é receber aquilo que você primeiro acreditou, você recebe para você. E quando você crê com o coração, o teu coração se enche de algo e imediatamente se esvazia de outro. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Olha que louco, como é que o amor lança fora todo medo? É quando você busca na palavra de Deus se ver, se olhar, o que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito. Porque quando a palavra de Deus está falando aqui, ela não está falando para o teu vizinho. Ela não está falando para a pessoa sentada do teu lado. Ela está falando para você. Ela está falando para mim. Aí eu vou lá, leio uma história. Jesus está dizendo para os fariseus isso e aquilo. Mas como é que eu sou diante dessa palavra? Amém, amados? Por que eu intitulei essa palavra como recompensa da graça? A recompensa da graça. Porque essa recompensa da graça, ela não é conquistada, porque eu não tenho como conquistar. Se eu olhar para a lei e olhar para mim, existe um abismo muito grande entre mim e a perfeição. E eu estou do lado da imperfeição, que fica pior ainda. E não tem nada que me atravessa para o outro lado, a não ser que eu creia de fato com o coração naquele que cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei porque eu não podia cumprir. E a recompensa da graça é a recompensa de graça. Porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E eu quero fazer o bem. Esse querer está em mim, esse querer está em você. De fazer o bem, fazer as coisas certas. Às vezes nós até nos esforçamos para fazer o bem. Mas logo nós nos pegamos fazendo o mal. Às vezes nós lutamos contra essa coisa de fazer o mal para fazer o bem, mas não é fácil isso. A gente se depara com uma impossibilidade. A gente se depara com algo praticamente impossível. Quando nós vamos olhar para as Escrituras revelando dentro de nós, o nosso interior, nós vamos encontrar voltando, repetindo o que eu disse, a necessidade de melhorar, de mudar, de ser transformado. E aí eu pergunto para você, como é que eu vou ser transformado? Eu falei aqui, o amor lança fora todo medo. A palavra diz que o amor lança fora todo medo. O que é o amor, de acordo com a palavra? É Deus. Deus é amor. E se o amor lança fora todo medo,
O amor tem que estar onde, mano? No meu coração, no meu interior. E quando o amor entra no meu interior, no meu coração, à medida que eu vou recebendo esse amor, o que tem dentro de mim vai jogando para fora. Vai sendo jogado para fora. Essa mesma comparação é como a luz. Quando você entra num lugar escuro, na hora que você acende a luz, à medida que a luz se acende, a treva vai sendo jogada para fora. E de acordo com a palavra de Deus, em qual condição nós estamos hoje? Qual é a minha condição hoje? E eu coloquei uns tópicos aqui, eu vou pular alguns para não ficar muito pesado aqui. Amém, amados? Quando nós olhamos para nós mesmos e não assumimos a nossa condição, quando eu não assumo a minha condição e continuo com minhas vestes exteriores brilhantes, quando eu não olho para a minha condição e continuo com as minhas paredes envernizadas, caiadas, pintadas, eu vou ser aceito pelo mundo. O mundo precisa ver essas vestes. O mundo precisa olhar para você e dizer: você será aceito. E por que nós estamos tão interessados em ser aceito pelo mundo? Porque quando você começa já viu aqueles filmes isso filme e realidade também, que quando alguém vê você cometendo um crime e sabe da verdade e vai testemunhar contra você, contra a pessoa, contra o bandido, vamos dizer assim, imediatamente o bandido acha um jeito de queimar esse arquivo. Não é assim que é nos filmes? Ele vai lá e não tem que tirar essa testemunha, tem que sumir com essa pessoa. Por quê? Porque ele quer se manter intacto aos olhos do mundo de forma externa. Ele não quer que o que está dentro dele seja revelado. E isso acontece na vida, no mundo. Isso acontece no nosso meio. Às vezes a gente oferece algo para que alguém não fale alguma coisa, porque nós não queremos que seja mexido dentro, no nosso interior, nos ossos secos. Nós queremos manter aquilo intacto. E quando a palavra de Deus fala isso a meu respeito, a teu respeito, nós já logo procuramos algo que seja bom na palavra de Deus para afirmar a meu respeito algo bom. Porque isso aqui para mim não é bom, eu não quero isso aqui para mim. Isso aqui é para os fariseus da época, é assim que nós pensamos. Mas se eu olhar para mim, amados, e encontrar isso em mim, e eu tiver sede e fome de justiça, o que vai acontecer? Eu vou ser saciado. Mas se eu olhar para mim e esconder isso de mim mesmo e rejeitar a palavra, eu vou continuar como um sepulcro caiado, cheio de imundície. E a minha vida não vai ter nenhum valor. A salvação, a nossa salvação gratuita, não é pelas coisas boas que eu faço. E a minha condenação, presta muita atenção nisso, não é pelas coisas ruins que eu faço. A minha salvação não é pelo bem que faço, e a minha condenação não é pelo mal que faço, mas pelo fato de não crer naquele que me salva do mal que sou, não crer naquele que me livra de quem eu sou. Porque quando eu falo isso aqui sempre, eu pratico o fruto da minha natureza.
Eu vou praticar aquilo que eu produzo. O fruto que eu vou produzir é o que está dentro de mim. Amém, amados? E aí Jesus Cristo vem para mudar essa realidade, para trocar essa natureza. Jesus Cristo, ele vem para arrancar você. Olha só. Enquanto nós estamos crendo no pecado, porque quando nós pecamos é porque nós cremos no pecado. Por que nós pecamos? Porque o pecado, ele te dá uma recompensa instantânea, imediata. O pecado, ele é prazeroso quando se peca. O pecado, ele te traz satisfação quando se peca. Não é uma recompensa que você vai receber depois. Você recebe à medida em que você vai pecando. Você vai recebendo a recompensa. E a recompensa da graça parece ser algo tão distante, tão terrível, que eu tenho que fazer tanta coisa para que eu receba o céu, para que eu receba um lugar no céu. Meu irmão, se Jesus Cristo estiver no inferno, eu quero ir para o inferno. Vocês entendem isso? Ah, mas eu quero ir para o céu porque a Bíblia diz que o céu é maravilhoso, que o céu é isso. Eu não quero saber do céu. Eu quero saber de quem está lá. O céu para mim não interessa. O que interessa é Cristo. Ele é a minha salvação. Aonde quer que Ele esteja, eu quero estar. Independente de onde quer que seja. Se o lugar é bom ou ruim, e Ele está lá, eu quero estar com Ele, porque o lugar bom não é o físico, mas Ele. Amém, amados? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele... Quem leu já sobre a Arca de Noé, vai entender o que eu vou falar aqui. Você imagina a terra coberta de água, vento, raio, trovões. Você acha que aquela arca estava em paz? Vocês acham que aquela arca estava pairando sobre as águas na maior tranquilidade? Na maior, né? Não é assim. Pense comigo. Que loucura que não estaria ali naquele lugar, meus irmãos. Que loucura que não estaria... Que ameaças não estaria vindo sobre aquela arca. Água batendo nas suas paredes. A arca vai vir e não vira. Mas todo aquele que está dentro da arca está seguro. Porque é a promessa de Deus aquele lugar. Independente de onde ela esteja, independente de qual é a circunstância que está acontecendo lá fora, porque assim está a nossa vida. A nossa vida está uma loucura lá fora, mas se eu estiver lá fora, eu vou morrer. Eu preciso estar nele. Ele é a minha segurança. Ele é a minha necessidade suprida. Essa é a recompensa da graça. Não é o que eu vou receber, não é o fato de quando eu morrer eu vou para o céu. Isso não é nada. Isso não significa nada. O que significa é aonde você está, com quem você está. Me diga com quem anda, que eu te direi quem tu és. Se tu anda com o diabo, tu é filho do diabo, não tem para onde correr. Mas se tu anda com Cristo, meu irmão, o mundo pode desabar em você. Você precisa crer que Ele é a tua segurança. Crer, meu irmão, não é acreditar. A minha vida, minha esposa está aqui e a gente sabe como é que está. Nós estamos vivendo na arca nos 40 dias de dilúvio, em todos os sentidos. Mas eu decidi olhar para minha esposa, segurar na mão dela e dizer: nós vamos atravessar. Porque não se trata de mim, não se trata dela, se trata de aonde, com quem nós estamos. O lugar não significa nada. Significa quem é a arca.
Eu comecei com uma coisa e Deus sabe todas as coisas. A gente mudou de rumo, mas o contexto é o mesmo. Amém, amados? Então nós perdemos a salvação, não é porque eu fiz o mal, é porque eu não creio que eu tenho perdão. O fato de eu não crer que eu tenho perdão é que me coloca na prisão do pecado. E quando eu creio que eu tenho o perdão, eu procuro conhecer mais e mais aquele que me perdoou. E à medida em que eu conheço mais e mais, em que eu busco esse conhecimento, existem conhecimentos que matam, mas existe conhecimento que vivifica. Amém, amados? O conhecimento que mata é o conhecimento do bem e do mal. Mas o conhecimento que liberta é o conhecimento da verdade. Existe aquele conhecimento que o homem tem desejo de mergulhar nele, de acessar ele, e aí o homem vai lá, acessa e morre. E existe aquele conhecimento que são poucos, amados. Eu falo com toda segurança para vocês, são poucos que desejam conhecer a verdade. São poucos. E eu confesso aos irmãos que o meu coração, nesses últimos dias, tem queimado de uma forma tão louca. O Espírito de Deus tem ministrado no meu coração no trabalho. E aí eu começo a falar sozinho. E eu começo a parecer um louco. E aquela loucura, ela é tão satisfatória que eu nem vejo o que está acontecendo de ruim ao meu redor. Porque o Espírito está me revelando. Ele está dizendo o que é. Ele está dizendo o porquê. E se eu não me colocar nessa brecha, como diz, se eu não me colocar nessa posição, tudo vai passar e eu não vou perceber absolutamente nada do que o Senhor está querendo me dizer. Amém, amados? O homem, ele chegou a um ponto em que ele deseja ser guiado pelos seus próprios méritos. Ele deseja ser recompensado pelos seus próprios méritos. Quando nós somos colocados diante da graça de Deus, nós olhamos e dizemos, cara, isso é muito de graça para eu aceitar. É algo valioso demais para alguém me entregar gratuitamente. Vamos imaginar aqui, vamos pensar aqui uma historinha simples. Que Deus me ajude aqui, se isso vai fazer sentido ou não. Vamos pensar aqui, você está dirigindo um Fusca. Vamos pegar um Fusca, né? E o seu Fusquinha está todo lascado. E você está na autoestrada com seu Fusquinha, dirigindo seu Fusquinha, você está ali passando marcha e se esforçando com todas as suas forças, com o desejo de chegar num lugar muito distante que você percebe que o seu Fusquinha não vai dar conta. Certo? E aí passa alguém com... Qual que é um carro assim que a gente não tem nem noção de que um dia pode pagar? Você imagina um carro. Ele chega ali com um Porsche. Vamos pensar num Porsche. Eu não entendo de carro, mas ele chega. Alguém te para com um Porsche. Ele te encosta ali e para com um Porsche. Aí ele fala assim: deixa eu te falar um negócio. Me entregue o seu Fusquinha e leve o meu Porsche. Eu estou te entregando o meu Porsche. Eu quero comprar o seu Fusquinha. Você me vende por quanto? Isso aqui não vale nada. Não, mas eu quero comprar. Ele vai lá e compra o seu Fusca. Aí ele compra o teu Fusca, te dá o dinheiro do Fusca e te entrega o Porsche. Aí ele diz assim: agora você entra nesse carro, esse carro agora é seu e você vai para o seu destino. Como é que você vai se sentir? Você vai achar aquilo muito absurdo. É muito absurdo isso. Como assim? O cara me paga um Fusca e me entrega um carro que eu nunca... Se eu trabalhasse na minha vida inteira e tivesse uma outra vida, eu não ia dar conta de pagar. Né? E aí, ele te entrega aquilo, e aí ele pega o seu Fusca e joga de ladeira abaixo. Você vai ficar magoado. Tu sabia que vai ficar?
Você vai ficar chateado. Pô, uai, mas não faz isso com o meu Fusca. Aí ele vai dizer para você, não, ele não é seu. Ele é meu. Eu faço dele o que eu quiser. Eu estou te entregando algo porque eu quero te entregar. Mas o que tu está me dando eu vou destruir. Eu vou fazer o que eu quiser disso aqui. É a única recompensa da graça. A única coisa que eu tenho que fazer é entregar aquilo que não presta. Aquilo que está me causando esforço. Aquilo que está me causando medo. Aquilo que me causa dor, preocupação. Será se eu vou chegar? Será se eu não vou chegar? E receber com o coração, crendo que aquele Porsche e o dinheiro do Fusca vai me levar para onde eu quero. Amém, amados? A única coisa diante de Deus que nós podemos entregar para Ele é a nossa incompetência, a nossa incapacidade, a nossa fraqueza. E aí Ele entrega Jesus Cristo, para que você, em Jesus Cristo, recebendo de Deus toda a graça maravilhosa, toda a condição de continuar a sua viagem, segue o seu caminho, firme e seguro, confiando nele, porque o Porsche não vai dar defeito, o Porsche não vai dar problema, e ainda você tem dinheiro para pagar as despesas da sua viagem. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz comigo e com você. Ele pega o que não presta e destrói. É tudo que eu tenho para oferecer para Ele em troca do que Ele tem para me dar. Por isso que é a graça, a única recompensa, ou seja, a recompensa da graça, ela não tem preço. Não existe como pagar. Não existe como negociar. Não tem como dizer assim, Senhor, eu vou fazer algo para o Senhor, para que o Senhor faça algo para mim. Meu irmão, por favor, creia no Senhor Jesus Cristo com o coração. Creia no Senhor Jesus Cristo com o teu interior. E receba o que Ele está te entregando. E para que eu compreenda melhor essa história, agora eu quero saber quem é essa pessoa que me entregou esse Porsche. E eu vou seguir ele, só para seguir mesmo. Não, mas por que tu está me seguindo? Não, cara, é porque eu não tenho o que fazer mais da minha vida. Eu só vou te seguir e pronto. É assim que é. Mas eu não estou te cobrando absolutamente nada. Eu só te entreguei porque eu quero te entregar. E agora eu vou te seguir porque eu quero te seguir. É assim que é. Deus não vai fazer com que você o siga. Ele não vai fazer isso. Ele vai entregar para você aquilo que você não tem capacidade de ter. E aí você vai decidir. É uma decisão sua, meu amigo. Você vai decidir segui-lo ou não. Você vai decidir amá-lo ou não. Porque ele olhou para você com aquele fusquinha e disse, eu tenho misericórdia dessa pessoa. E vou trocar a vida dele. Vou transformar a vida dele. E ele já fez isso comigo e com você. Nós não estamos crendo no que Deus fez. Por isso nós ainda estamos agarrados ao fusquinha que desceu ladeira abaixo. Nós estamos querendo ele de volta porque nós nos apegamos a ele. Nós não cremos, irmãos. Quando eu digo nós não cremos, é porque realmente nós não estamos entendendo. No dia que eu entender isso, no dia que você entender isso, no dia que você, independente da circunstância que você vive, independente da situação que você vive, você entender que Jesus Cristo fez por você aquilo que você jamais fará na tua vida, pode ter 10 vidas, você jamais fará. Quando você entender isso, você vai andar em segurança, independente da situação.
Porque você não vai olhar para a situação, você não vai olhar mais para a dificuldade da vida, mas para o que Ele fez. Você precisa crer aqui dentro. Não é uma coisa que você vai se esforçar para fazer, você vai precisar pedir que Ele revele para você. Eu posso te pegar pelo pescoço e te sacudir, mas se o Espírito não te revelar isso, nada vai valer aqui. Nada. Eu preciso crer aqui dentro. Eu preciso sair daqui de dentro com a alegria de saber que Ele fez algo que eu não vou fazer. Ainda que eu tente, ainda que eu me esforce, ainda que eu dedico a minha vida inteira em tentar fazer, eu não vou conseguir. Eu não quero te desanimar. Essa mensagem não é para te desanimar. Já teve pessoas que disseram que a minha mensagem é pessimista, mas não é. É para te libertar. É para te libertar, para me libertar. Por que Jesus Cristo diz assim, ó: vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado. O que é uma sobrecarga, amados? O que é sobrecarregado? É algo que você não pode carregar. Ela está superando as suas capacidades. Ela está superando a sua força. E Ele sabe por que nós estamos sobrecarregados. É porque nós cremos mais no pecado e achamos que nós podemos resolver esse problema em nós mesmos. E aí Jesus Cristo olha para mim, para você e diz: você está sobrecarregado, porque isso você não consegue carregar, isso você não consegue fazer. E Ele diz: vinde a mim, me entrega esse fardo. É exatamente isso que Ele está dizendo, amados. Larga esse fardo. O celular disse amém. O negócio está ligado aqui, disse amém. Amados, oh Jesus, amém, amém. Queridos, tu sabe o que o mundo está fazendo comigo e com você? Ele está roubando, ele está nos roubando a atenção, nos distraindo de olhar para o que já foi feito e dizendo: você tem que fazer, você precisa fazer, você tem que dar a tua vida para fazer aquilo que já foi feito. Ele não deixa você ver o que já foi feito, para que você continue fazendo até morrer. E eu vou dizer para você o que condena o homem. O que condena o homem é não assumir o que Cristo fez e descansar em Cristo. A incredulidade é o passaporte para o inferno. A incredulidade é a tua viagem certa para a perdição. Porque tudo parte da incredulidade. Às vezes você está em uma dificuldade de vida, mas se você, meu irmão e minha irmã, eu estou falando isso porque eu estou olhando para mim, e Deus está me ensinando, porque Ele ensina mesmo. Se você olhar para Deus e disser assim: Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu filho, e o meu Pai, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E se eu sou filho e o meu Pai é poderoso, Ele me entregou tudo o que eu necessito. Na posição de filho, eu preciso descansar naquilo que o meu Pai é, naquilo que o meu Pai fez. As minhas filhas, elas não vão, enquanto elas estiverem comigo, elas não vão precisar carregar fardos para se sustentarem. Elas não vão, isso não vai acontecer em nome de Jesus. Elas não vão precisar.
Sabe por quê, amados? Porque eu sou pai. Eu sou o pai delas. E eu as sustento. Eu entrego nas mãos delas aquilo que elas precisam. Nem tudo que elas querem, mas o que elas precisam. E eu faço isso porque Deus me dá a condição para fazer isso, porque eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E se Ele é o meu pai, Ele vai me entregar o que eu preciso. Assim como eu entrego para as minhas filhas, Ele vai me dar o que eu preciso. E na maioria das vezes Ele não vai me entregar o que eu quero, porque o que eu quero pode ser para a minha perdição, mas o que eu preciso é para a vida. No Éden, o homem tinha tudo o que precisava. Tudo que ele precisava, presta atenção nisso, ele tinha. Ele tinha livre acesso. Ele podia pegar na hora que ele quisesse. Mas tinha coisas que ele queria. Tinha coisas que ele queria. E não precisava. E quando ele acessa aquilo que ele quer e não precisa, imediatamente ele passa a ter necessidade profunda daquilo que ele precisava e não tem acesso. Vocês entenderam isso? Na hora que ele acessa o que ele quer, ele perde o que ele precisa, para ficar mais simples. E quando ele perde o que ele precisa, aí ele vai usar todas as suas forças para voltar para o suprimento da sua necessidade. E aí se constitui a religião. Mas aí quando Deus vê que o homem precisa ser suprido na sua necessidade, Ele restaura tudo. Mas nós ainda estamos no campo do que queremos. Ainda estamos nesse ambiente do que queremos. E deixamos de olhar para o que necessitamos. Mas o que necessitamos está gritando dentro de nós. E muitas vezes nós não compreendemos. E Jesus Cristo vem para entregar tudo o que você precisa. E muitas vezes você ignora o que você precisa e tenta merecer através do esforço, através da força, através da violência, através do que você pode fazer, do seu mérito, do que você tem que bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu fiz por onde acontecer. E é bem aí onde você vai encontrar frustração, cansaço, sobrecarga, e vai chegar a um ponto que você não vai conseguir nem saber quem você é mais. E Jesus Cristo veio para nos dar vida, vida abundante. Voltando para a história do Porsche, Ele veio para nos entregar esse Porsche e o dinheiro do Fusquinha, para que você não passe necessidade na sua viagem. Ele veio para mudar a sua história. Ele veio para mudar a sua mente, para mudar a sua realidade, para transformar a sua história, a sua vida. E isso só vai acontecer se você entregar o Fusquinha e não se apegar a ele. Só vai acontecer se você entregar aquilo que te causa cansaço, aquilo que te causa medo. Você entrega. Essa entrega, meu irmão, pode ser a sua oferta. Às vezes a oferta que Deus quer de você é aquilo que você retém para você mesmo e tem medo de abrir mão. A maior oferta que nós possamos entregar para Deus não é o que eu faço de bom, mas é a minha incapacidade de não conseguir fazer, e entregar no altar de Deus a minha impotência de realizar. Assim como aquele fariseu e o publicano estavam diante do altar, enquanto um entregava para Deus a sua arrogância,
o outro entregava para Deus a sua fraqueza, dizendo: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele entregou isso para Deus e voltou justificado, desceu justificado por Deus. Enquanto isso, em que condição eu estou? Daquele que entrega a fraqueza ou daquele que diz que faz? Porque isso pode ser o meio pelo qual eu entrarei na perdição eterna. Isso pode ser o meio pelo qual eu desço sem justificação divina. É o que eu entrego. E muitas vezes a religião quer que você entregue o que é bom, que é exatamente o que você não tem. E Jesus Cristo quer que você entregue o que não presta, para que Ele te faça bom nele. Amém, amados? Se nós entendermos isso, se a luz do Espírito nos revelar isso, nós sairemos daqui hoje descansados. Descansados. Nós sairemos daqui hoje: veio pouca gente, eu não estou nem aí. Quem veio, quem não veio. Meu irmão, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Se você veio e você está com o coração voltado para Deus, essa palavra é para tua libertação. É para minha libertação. Eu preciso ser cheio de Deus para que eu me esvazie de mim mesmo. E eu só vou me esvaziar de mim mesmo à medida em que Deus vai colocando em mim o seu Espírito. Ele não chega e me derrama e coloca o Espírito. Não, Ele vai colocando o Espírito e o que é de mim mesmo vai saindo. Vai sendo jogado para fora. E à medida em que eu recebo de Deus a verdade, em que eu me aproximo da verdade, em que eu me aproximo da palavra de Deus, eu vou querendo me aproximar mais de Deus. Eu vou querendo me aproximar mais das coisas de Deus. E as coisas que eu tentava fazer de bom, elas vão começando a ser mais natural em mim. E o mal que eu fazia por impulso, por desejo, por vontade, eles já não vão mais me interessando. Porque quem está em mim agora é a essência de Deus e não a do homem, e não a da carne, não a essência de Adão, mas de Cristo em mim. Se nós entendêssemos isso, eu estou falando desse jeito aqui, é para fazer você abrir o teu coração, a tua mente, o que quer que seja, mas eu não vou conseguir te convencer. Mas se nós entendêssemos isso aqui dentro e olhássemos para Jesus, disséssemos assim: Senhor, a minha vida está uma merda, eu sou igual o que a minha vida está, e eu preciso ser limpo. Eu preciso ser limpo. Tem tanta coisa aí, amados, na tua mente, no teu coração, que você, olhando para dentro de você mesmo, você vai clamar a gritos para que Deus te limpa. Tem muita coisa. Tem muita coisa aqui em mim que eu olho para mim e me dá vontade de chorar, dizer: Deus, olha o que eu sou aqui agora. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Amados, se nós não nos rendermos aos pés do Senhor, se não houver esse rendimento, não haverá salvação. Porque nós ainda estamos como sepulcros caiados, bonitos por fora. Observe uma coisa: existem pessoas que elas assumem aquela veste de santidade, e se você der um arranhão no cal, ela vai mostrar os ossos e as imundícias. Vocês entenderam o que eu disse?
religiosamente falando, se você passar a unha e soltar um pozinho do cal, ele vem para cima de você com tudo e te destrói. É assim que é. Eu digo isso porque eu já vivi essa realidade. Não precisa nem mostrar dentro do sepulcro, basta arranhar o cal, né? É assim que é. Tem muita gente, meu irmão, que se tu relar nele por uma coisa que te coloca como injusto, você está enrolado. E o que é isso, amados? É falta de amor, é falta de ser limpo por dentro. É bonito ser limpo por fora, é bonito se apresentar como um bom cristão, é bonito se apresentar como um pregador, mas e aqui dentro? Como é que tá? Como é que você vai resolver isso? Se colocando diante do Senhor. Às vezes nós estamos fazendo coisa para Deus, e aí nós nos colocamos no lugar daquele filho mais velho da história do filho pródigo. Eu faço tudo, eu resolvo isso, eu resolvo aquilo, e o Senhor não me entrega a minha recompensa. E aí o pai olha e diz: tudo que eu tenho é teu, você não pega porque você não quer. Entendeu, amados? É assim o reino. Ou você é do reino e crê que é do reino, e crê que é filho, ou você é um servo e vai viver como servo no reino. Ou você é filho, ou você não é. Amém, amados? Era sobre isso que eu queria falar hoje. E eu quero convidar você a ficar de pé para a gente fazer uma oração. Nós vamos fazer a unção, né, pastor, também? Vamos orar, e aí o pastor vai assumir. Eu quero que você, meu querido, minha querida, feche os seus olhos e, a princípio, olhe para você. Olhe para dentro de você. Eu costumo até brincar, dizer que a melhor forma de olhar para dentro de mim é fechando os meus olhos, porque aí a visão volta. Então feche os seus olhos. Olhe para a sua consciência. Olhe para as suas intenções. Olhe para as suas petições. Olhe para quem você é agora, nesse exato momento. E se você se encontra nessa condição de que essas coisas que estão dentro de você precisam ser trocadas, confesse a Deus. Porque quando você abre a sua boca e diz para o Senhor aquilo que está dentro de você, não como aquele que dizia: eu faço isso, eu dou dízimo, eu faço isso. Não, mas como aquele outro que dizia: Deus, olha o que está dentro de mim, olha isso aqui. Isso precisa ser trocado, isso precisa ser mexido, e eu não posso trocar isso se não for o Senhor. Peça a Deus essa troca, mas oferte isso ao Senhor. Oferte o que está dentro de você ao Senhor. Entrega para Ele aquilo que te causa cansaço e dor. Entrega com fé. A fé não é esforço, mano. A fé é olhar para Jesus como se Ele estivesse aí diante de ti. Olhar para Jesus como se Ele estivesse te abraçando agora, recebendo aquilo que você está entregando. Ele recebe, por mais imundo que seja, Ele recebe para jogar ladeira abaixo e te transformar. Jesus transforma, mas Ele vai nos transformar nessa noite. Você veio aqui hoje porque o Espírito te trouxe, Ele te atraiu para te transformar. Toda a mensagem ela foi mudada no decorrer, porque o Espírito quer algo diferente em nós. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, no nosso silêncio, olhando para nós mesmos e vendo o que precisa ser melhorado, o que precisa ser trocado. Nós queremos colocar diante do Teu altar
todas essas coisas que nos ferem, todas essas coisas, meu Deus, que nos torna cansados, todas essa sobrecarga, eu entrego em tuas mãos, eu entrego diante do Senhor, e eu te peço, Senhor, me dá esse descanso que o Senhor me promete. Me ensina, Senhor, cada dia mais da tua palavra, da clareza, da luz que a tua palavra traz para o meu coração, para os nossos corações, para que isso se torne luz em todas as mentes, em todos os corações aqui, Pai, para que nós possamos sair por aquela porta ali e iluminar o mundo lá fora, e as pessoas olharem para esse lugar e entenderem que nesse lugar há luz. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a reconhecer que a tua palavra não é para o meu vizinho, mas para mim, Senhor. Faça-me ver isso, Deus, e ter a humildade de saber que sou eu que preciso de mudança e não a tua palavra que precisa se adaptar a mim. Em nome de Jesus, Deus, muda a minha realidade para a tua glória, para louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Amém, amados?